Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, tutor de vocês, e estou gravando essa aula aqui com uma espécie de explicação para o conteúdo de transformações lineares, ok? Ah, é bem simples, bem tranquilo para vocês entenderem melhor como funciona. É uma aula elucidativa, ok? Então vamos pensar o seguinte: vou pegar aqui, vocês já vão entender. Eu tenho essa transformação aqui. Ela é definida dessa maneira: eu tenho transformação de x e y, que é elevada em 2x e y, certo? Ou seja, a gente está duplicando a nossa coordenada em x. Transformação bem simples. Imagina agora que eu tenho esse vetor aqui, 1, 1, ok? E aí, eu quero aplicar a minha transformação sobre esse vetor, beleza? Então vamos lá. Qual vai ser a transformação do meu vetor 1, 1? Muito simples. Vai ser igual a 2 vezes 1 e 1. Então isso aqui vai me dar o vetor 2, 1, certo? Beleza? Muito simples isso aqui, tranquilo de entender, né? Só que, beleza, a gente sabe que isso aqui é uma transformação e o que está acontecendo aqui matematicamente, mas o que é essa transformação? Como ela pode ser visualizada? Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então vamos ver o seguinte: imagina que eu tenho essa transformação aqui. Essa mesma transformação eu transformei ela em uma matriz aqui no GeoGebra, ok? Então, como vocês podem ver, né? Se a gente transformar ela em matriz com o macete que eu passei, muito simples, vocês vão pegar isso daqui, trazer para cá. Vocês vão pegar cada unidade disso aqui e vai transformar em uma coluna. Então a gente vai ter uma matriz transformação, né? Que vai ser dada pelo quê? Bom, 2 para x, 0 para y, 0 para x, 1 para y. Isso aqui é a minha matriz transformação, ok? Muito simples. Essas aqui são as coordenadas de x, essas aqui são as coordenadas de y. E foi o que eu transpus para cá, né? Então vamos lá. Outra coisa que eu defini foi a base canônica. O meu vetor, o 1 e o 2, beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos supor que eu quero aplicar nessa minha primeira base aqui, em 1, 0, nesse vetor aqui, a minha transformação. Opa, o que aconteceu? O meu vetor que valia 1 começou a valer 2, que é aquilo que a gente tinha visto, dobra a coordenada em x. E em y? Nada, y continua sendo a mesma coisa. E o que a gente pode ver de interessante aqui? Se eu pegasse a minha base e transformasse ela, a minha base canônica, né? Então vamos lá. Qual que é a transformação da minha base canônica? Ela vai ficar 2, 0. E a transformação da minha outra base canônica vai ficar 0, 1. Esses são os vetores transformados, ok? Então, quando a gente aplica uma transformação na nossa base canônica de um espaço vetorial, a gente consegue um vetor que também é base. Percebe que isso aqui também é base, esse V1 e V2 que eu acabei de desenhar? Eles também são bases, só que agora eles são transformados. E todo vetor que eu achar a combinação desses dois vai ser o quê? Vai ser parte da minha transformação, ok? Como assim? Vamos lá. Vou definir esse vetor aqui, vetor U, ok? Partindo desse vetor U, a gente pode perceber uma coisa interessante. Aqui, para quem não sabe, isso aqui no GeoGebra é um slider e a gente usa ele para poder definir valores. Então eu criei um vetor aqui que pode ser valores de menos 5 até 5, ok? E o que eu vou fazer? Esse vetor aqui é um vetor comum, nada demais. Então, por exemplo, pegando aqui, se eu multiplicar esse vetor aqui só na coordenada y, enquanto o meu x for 0, ele vai continuar ali. Se eu mudar no x, ele vai mudando. Ou seja, eu criei qualquer vetor, beleza? Isso aqui é um vetor qualquer que eu defini. O que eu posso fazer, então, de interessante? Se eu definir esse vetor aqui, u, eu agora vou aplicar minha transformação nele, ok? Como assim? Vamos lá, eu vou jogar ele para 1 aqui em y, beleza? Opa, e 1 em x. Ótimo, temos esse vetor aqui, 1. Vamos fazer o seguinte, eu agora vou aplicar uma transformação nesse vetor. Bom, a gente sabe que o nosso vetor transformado pode ser dado pela matriz de transformação vezes o vetor original, beleza? E é aqui o que eu fiz, olha. Eu peguei a nossa matriz de transformação, M, e multipliquei pelo nosso vetor U, que eu acabei de definir aqui com os sliders. E olha que interessante. Pô, ok. Como vocês podem ver, eu criei esse vetor R. Vou até mudar a cor dele aqui, para vocês enxergarem um pouco melhor o que está acontecendo com ele, ok?
Então vamos lá, mudando a cor dele, o que a gente pode ver? Coisa bem interessante. Vou aqui desabilitar essa nossa base transformada e agora vamos olhar o seguinte. Esse aqui é o meu vetor original, ok? Aqui no R2. E esse aqui é o meu vetor transformado. Olha que interessante. O que aconteceu com esse vetor? Eu aqui tinha o meu vetor indo de 0 até 1. A coordenada dele era 1 para x e 1 para y. Quando eu transformei ele, olha que interessante o que aconteceu. Se eu fizer um esboço aqui, vocês vão entender muito bem o que está acontecendo. Veja só. Aqui eu tenho a coordenada y, x, ok? E que eu defini 1 e 2. Olha que legal. Aqui eu tinha o meu vetor original, que estava em 1, 1, certo? E a minha transformação, ela fazia o quê? Ela dobrava o meu x. Qual que foi o meu novo vetor? O meu novo vetor ficou assim, não ficou? Ou seja, a minha coordenada em y continuou sendo 1, mas eu dobrei o meu x. E a gente nem precisou calcular. Vocês podem ver, tá claro aqui como dia. 2 para x, 1 para y. Ou seja, ele só dobrou, é isso que a minha transformação faz. Se vocês quiserem calcular, olha, 2, 0, 0, 1, multiplica isso, vou até fazer aqui assim, multiplica isso aqui pelo nosso vetor que eu tinha definido, 1, 1. O que vai acontecer então quando eu multiplicar esses dois? Multiplica cada coordenada, isso aqui vai ficar 2 mais 0, 0 mais 1, ou seja, o nosso vetor resultante é 2, 1. O que bate exatamente com o que a gente viu aqui e com o que a gente está vendo aqui. Onde eu quero chegar com isso? Esse exemplo é claro, para vocês enxergarem o quê? Que quando eu aplico a transformação em um vetor, ele é jogado para outro vetor nesse mesmo espaço, só que transformado. E aí, olha que interessante, conforme eu for mudando o meu vetor u, olha só, a minha transformação vai mudando. Ó. Perceba, olha que interessante. Se eu não mudar o meu y, a única coisa que vai mudar é que eu estou dobrando o meu x. Se o meu x for 2, o meu outro x vai ser 4. Se eu mudar o y, ó, não acontece nada com a minha coordenada x. Por quê? Porque a coordenada x é independente da y nessa transformação. Então veja, ele só vai esticar para cima e para baixo. E na minha transformação de fato, ele vai dobrar o tamanho do meu x, ok? Então, é bem interessante de enxergar isso daqui, beleza? Outra coisa interessante, se o meu x não mudar, então não tem transformação, os dois vetores vão ser iguais porque o y é igual para os dois, independente da transformação. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente conseguir enxergar, ok? Outra coisa que a gente vai poder ver vai ser o seguinte, vejam que interessante, ok? Vou definir aqui para 0 de novo e vamos para a próxima explicação. Seguinte, imagina agora que eu fiz esse círculo daqui. Pá. Beleza, equação da circunferência padrão com raio 1, x² mais y² igual a 1, certo? Bom, vocês concordam para mim que eu posso aplicar a transformação em todos os pontos desse círculo? O que aconteceria então? De acordo com o que a gente viu, vocês não concordam que se eu transformar esse círculo, ele vai esticar no eixo x, mas o eixo y vai permanecer inalterado? Foi o que eu fiz aqui. Uma equação complexa, mas percebam que interessante. Virou uma elipse, mas o meu eixo y, ó, continua no mesmo lugar. É como se eu tivesse pegado cada ponto da circunferência e só trazido, dobrado a coordenada dele. Então, no caso, como essa era a minha circunferência, eu estiquei ela, eu fui trazendo ela para os lados, porque eu dobrei o tamanho dela. Ou seja, qual é o papel da transformação? O que uma transformação linear faz? Por exemplo, no R2. Bom, a transformação linear, ela muda os vetores no espaço, ela transforma eles. Ela pode transformar daqui para o R3, não importa, o importante é vocês entenderem isso aqui. Isso é muito legal, ok? E para elucidar um pouquinho melhor, eu vou trazer mais um exemplo aqui. Eu criei outro exemplo, certo? E esse aqui é realmente muito interessante, beleza? Então, vamos voltar aqui para o quadrinho e vamos ver uma coisa. Eu defini uma outra transformação aqui agora. Essa transformação aqui também está no R2. Opa, também está no R2. Pode ser escrita como x mais 2y, 2x mais y, ok? Ou seja, eu vou dobrar o meu y e somar com o x, e depois dobrar o meu x e somar com o y na outra coordenada, ok? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber uma coisa bem interessante.
Imagina que eu tenho agora outro exemplo de vetor. De novo, o vetor 1, 1, ok? Vamos aplicar a transformação sobre ele. Aqui eu escrevi a definição mais formal. Basicamente, eu não sei se vocês lembram, agora há pouco, eu mostrei essa base daqui, certo? Deixa eu colocar ela de volta aqui. A base transformada. Como vocês bem podem lembrar, eu disse que basicamente esses dois vetores aqui, V1, V2, o 1 e o 2, eu peguei a minha base, que era a canônica, e transformei, e virou isso daqui. Quando a gente faz isso daqui, ó, essa representação, vetor na base beta é igual a transformação da base alfa para beta vezes a base alfa, isso está querendo dizer o quê? Por exemplo, nesse exemplo aqui, que a gente tinha acabado de fazer anteriormente, a gente tinha aqui a base canônica, e a gente tinha a nossa segunda base, que era o V2 e o V1, ok? Isso aqui era a nossa base. E o que a gente pode perceber de interessante? Que eu apliquei uma transformação que levava essa base para essa. Mas, se um negócio ele é uma base, eles são LI, certo? E eles geram o espaço. Então, se eu transformar a minha base, eu acho uma base nova, que também é linearmente independente, e também vai gerar o meu espaço. Ou seja, eu posso aplicar nos meus vetores da base a transformação e achar quais são os vetores da nova base transformada. E para que isso é interessante? Bom, vamos lá. Eu fiz exatamente isso daqui, para vocês enxergarem. Vê que interessante. Eu peguei a minha base B1, B2 canônica e transformei ela com essa nova transformação. Transformei aqui, ó, a matriz multiplicada pelo meu vetor da base, bum, cheguei na nova base. E aqui, 2. Ou seja, transformei as minhas bases e aconteceu exatamente o que eu falei. O que aconteceu? Eu dobrei o meu y e continuei o x, dobrei o meu x e continuei o y, ok? E o que aconteceu com a nossa base? Como a nossa base canônica, ela aqui só tinha o x, né? Então a gente fez o quê? Dobrou o y dela. Então vamos lá. Continuando. Por que isso é interessante? Com essa base transformada, eu agora consigo definir esses dois vetores aqui. Vocês podem estar vendo eles aqui, certo? O vetor V1 e o vetor U, beleza? Eu sei que eu tenho a minha base canônica. Eu vou definir ela como 1, 0 e 0, 1, ok? Isso é a minha base canônica. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é pegar um vetor qualquer, que eu chamei de V, e eu estou escrevendo ele como uma combinação linear. Lembram desse conteúdo? Uma combinação linear da base. Esse aqui é o meu vetor V, que eu estou mostrando para vocês aqui. E o que a gente pode fazer? Conforme eu vou alterando esse alfa e esse beta, eu vou conseguindo gerar todos os vetores da minha base. Isso aqui eu mostrei para vocês já antes, ó, veja. Vou mostrando aqui, pá, eu vou conseguindo gerar todos os vetores de R2 a partir dessa combinação linear, né, dos vetores da minha base. E por que isso se torna interessante? Porque, beleza, eu estou aqui, defini esse vetor, e esse vetor está dentro desse espaço. Mas eu acabei de mostrar para vocês o quê? Esses dois vetores aqui, que são a minha nova base. Então, quando eu transformei minha base, eu achei a nossa base linha. Opa! Que foi o quê? A base linha foi 1, 2, 2, 1, ok? Essa aqui foi a minha nova base, que a gente achou a partir da base canônica. E o que eu posso fazer? Bom, se eu consigo achar um vetor na minha base normal com uma combinação linear, eu também consigo achar o meu outro vetor como uma combinação linear dessa nova base. Ou seja, U vai ser igual a alfa vezes 1, 2, mais beta vezes 2, 1. Ou seja, esse vetor aqui, vocês não conseguem concordar comigo que vai ser a mesma coisa que esse vetor? Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo é pegar o meu vetor que está aqui na base normal e transformando ele. Quando eu transformo ele, se eu transformar cada uma dessas coordenadas, por exemplo, vou até elucidar melhor aqui, ó. Se eu transformar o meu vetor aqui, o que eu vou fazer? Eu posso fazer que é isso vezes a transformação de 1, 0, mais beta vezes a transformação de 0, 1. E por que isso aqui é interessante? Porque a transformação de V vai ser igual a alfa vezes 1, 2, mais beta vezes 2, 1. E a gente voltou para onde? Para cá. Ou seja, transformação de V também vai ser igual ao nosso próprio U. E por que isso aqui fica legal agora? Por causa disso.
olha que interessante. Eu tenho esse vetor. E eu agora vou habilitar o que eu acabei de mostrar para vocês. Esse segundo vetor aqui. Pá. O que isso significa? Que eu acabei de pegar o meu vetor que estava na minha base canônica e eu transformei ele para minha transformação. O que a gente vai enxergar aqui então acontecendo? Se eu pegar e aplicar aquela transformação, 1, 2, 2, 1, no meu vetor 1, 1, o que vai acontecer? Basicamente vai ficar 1 mais 2, 2 mais 1, e isso aqui é igual ao quê? 3, 3. Ou seja, eu tripliquei o meu vetor aqui. É isso que eu estou fazendo com esse vetor 1, 1. E o que vai acontecer de interessante a partir disso? Bom, se eu for mudando o meu vetor original, olha, eu vou começando a enxergar que o meu vetor vai se transformando de acordo com o meu vetor original. Ou seja, quando a gente está falando de transformações lineares, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um vetor e transformando ele. Mas conforme a gente vai transformando, veja que interessante, a gente vai mudando o nosso vetor. Como vocês podem ver, esse aqui é o nosso vetor original em azul. E ele é só qualquer vetor. Mas conforme eu vou mudando ele, a transformação dele também vai mudando. E é isso que é tão interessante. Eles vão começando a mostrar esse comportamento legal. Que seria o quê? Basicamente, conforme eu vou transformando o meu vetor, eu transformo ele e a transformação dele vai mudando de acordo com o próprio vetor. E eu recomendo para vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, os vídeos do Tree Blue and Brown, tá? Ele mostra isso aqui muito mais vívido e lúcido, e eu acredito que pode ser muito legal para vocês verem. Veja só, isso aqui é bem interessante, é bom para vocês enxergarem o conteúdo melhor, e basicamente conforme o meu vetor vai mudando, a minha transformação desse vetor também muda. Então, esse vetor aqui é a minha transformação, e esse aqui é o meu vetor original, sempre transformados, seguindo um do lado do outro. Mesma coisa aconteceu aqui, né? Se vocês verem, esse aqui é o meu vetor original, esse aqui é o meu vetor transformado, e conforme eu vou mudando um, o outro também vai mudando, certo? Então, isso é bem legal. Espero que vocês tenham curtido aí, entendido, e tamo junto, gente. Valeu!